Olá, pessoal! Eu estou gravando esse vídeo para responder uma pergunta que eu tenho visto com bastante frequência nas redes sociais, que é sobre a diferença entre a suspensão da execução dos contratos e a suspensão dos contratos administrativos propriamente ditos. Nós tivemos um reflexo que foi provocado por essa pandemia em razão do novo coronavírus sobre praticamente todas as relações que nós temos, das relações familiares até aquelas no âmbito macroeconômico. E no âmbito da administração pública, a coisa não é diferente. Nós tivemos uma série de dificuldades. A fim de conter a transmissão do Covid-19, bem como atender aos preceitos da Lei 13.979 de 2020, muitos serviços de atendimento ao público foram restritos, muitos servidores foram obrigados a trabalhar em teletrabalho e também os contratos administrativos terceirizados foram bastante afetados e tiveram que ser reavaliados em razão desse novo cenário, limitando-se a atender aqueles casos envolvendo as atividades que a instituição entendeu por ser realmente essencial para a administração pública nesse momento que nós estamos vivendo. Aí, então, nós fomos para o nosso direito administrativo, e em especial a nossa boa e velha 8666, e vimos que ela não está preparada para isso. E ela não traz as respostas que nós estamos procurando para este momento que nós estamos vivendo. Assim, eu vejo que é praticamente unânime entre os professores e os doutrinadores da nossa área que neste momento me parece ser extremamente necessário deixar de lado aqueles instrumentos unilaterais rígidos que estão previstos na nossa legislação para privilegiar a consensualidade. Aliás, sobre essa questão, nunca se falou tanto da necessidade de negociação com os fornecedores, como uma forma principalmente de convergir os interesses entre as partes e priorizar principalmente a manutenção dos vínculos empregatícios dos terceirizados que prestam serviços para a administração pública, que nesse momento me parece ser a esfera mais impactada dessa relação triangular que a terceirização traz. Como alternativa para contornar esses problemas, há duas possibilidades. Uma delas é a suspensão da execução dos contratos e a outra é a própria suspensão do contrato em si. Tem muitas instituições que suspenderam apenas a execução do contrato, total ou parcialmente, dispensando trabalhadores da atividade para a qual eles foram contratados, conforme foi feito aí uma análise de essencialidade. Assim, muitos empregadores foram recomendados a adotar alguma das medidas trabalhistas que o governo editou nos últimos tempos. Em especial aí a medida provisória 927 e a 936, por exemplo, para esse período que nós estamos vivendo. E, consequentemente, as administrações seguem fazendo pagamentos com algumas alterações na planilha de custos, que eu acredito que realmente se faz necessário frente a essa realidade. Não quero tratar aqui das alterações da planilha propriamente dita, certo? Mas assim, no caso do contrato administrativo, da suspensão da execução, o contrato administrativo ele é mantido em todos os seus termos, entre a empresa contratada, entre a administração e para com os seus empregados também. Esta suspensão da execução é uma medida paliativa
ela é temporária e serve para atender a esse momento que nós estamos vivendo. Eu diria ainda que essa suspensão da execução dos contratos administrativos é uma bela maneira de remodelar esses contratos, utilizando-se de aditivos contratuais ou outras formas, como uma maneira, nesse momento, de adequá-los a essa realidade, que a gente sabe que vai passar e a gente espera que volte a uma certa normalidade em breve, né? Tendo em vista que muitos desses contratos aqui administrativos, parcialmente suspensos, a execução suspensa, foram considerados como essenciais, por isso não foram suspensos. Mas a outra alternativa é a suspensão realmente dos contratos administrativos. O que nós entendemos que depende da própria administração, conforme a gente vê que consta lá no parágrafo único do artigo 8º da nossa Lei de Licitações. A gente também verifica essa possibilidade pela leitura do inciso 14 do artigo 78 da Lei de Licitações. E aí nós temos que, como um efeito geral dessa suspensão, como uma regra, ocasiona no não recebimento dos valores contratados pela administração pública. O pagamento não é feito pela administração pública, sendo, obviamente, a contratada induzida a demitir os seus empregados. Mas também temos como outro efeito geral a prorrogação ou a própria devolução dos prazos contratuais após a retomada das atividades. O que não temos, né? Nós não sabemos quando irá acontecer. É por isso que, para equilibrar esses interesses, neste momento de incertezas, principalmente primando pela função social dos contratos administrativos, é que a maioria de nós professores que atuamos na área do direito administrativo, e aqui eu não vou citar nenhum colega para não correr o risco de acabar sendo indelicada e esquecer o nome de alguém, é que nós estamos então entendendo ser necessário levar em consideração algumas ações não usuais que são pautadas principalmente pela consensualidade, pelo bom senso e pela razoabilidade. Eu fico aqui, pessoal. Forte abraço. Até breve.